Bom, então hoje retomando, né, o capítulo 6, o Alvoradas do Reino do Senhor, nós chegamos no domingo passado naquele momento em que Jesus foi receber ou foi ter uma palavra com todos aqueles mártires que morreram no circo romano naquele episódio, né, em que a Lívia foi junto. Na semana passada a gente viu uma descrição, né, desse processo logo depois que eles desencarnam, o auxílio, a presença. Ah, diga, vou só desligar o microfone aqui. Ah, já desligou, beleza. Então, e essa ascensão, o amparo, os anjos, as músicas. E foi dito que eles passaram alguns dias ali, já em um plano espiritual bem mais elevado, pela descrição. E depois desses dias chega o momento de Jesus ir visitá-los e ter com eles uma palavra. E é justamente nesse momento que a gente parou. Que Jesus, né, fala, a palavra do Mestre derramava-se no ádito das almas com sonoridade profundas e misteriosas. Enquanto de seus olhos vinha a mesma vibração de misericórdia e de serena majestade. E ele começa dizendo, Jesus para todos ali: Vinde a mim, vós todos que semeastes com lágrimas e sangue na vinha celeste do meu reino de amor e verdade. Então, olha, eu já achei muito interessante, né? Primeira frase de Jesus. Eles semearam, quer dizer, as sementes que eles deixaram para a humanidade foi a custo de lágrima e sangue deles. Mas foram sementes. Foram sementes que estão, na verdade, nos estimulando nesse momento, pela história, pelo que eles conseguiram, foram capazes de fazer. Mas imaginem, né? Desde lá atrás, para quantos que eles também não foram semente. Inclusive para o próprio Públio Lentulus, que naquele momento, naquele evento, naquilo tudo que aconteceu, marcou ele a ponto de determinar a inversão da trajetória dele, ou mudança de sentido realmente dali para cima. E aí ele segue falando: nas moradas infinitas do Pai, há luz bastante para dissipar todas as trevas, consolar todas as dores, redimir todas as iniquidades. Glorificai-vos, pois, na sabedoria e no amor de Deus Todo-Poderoso. Vós que já sacudiste o pó das sandálias miseráveis da carne, nos sacrifícios purificadores da terra. Então, olha que interessante, né? Eles são, como Jesus falou, para sacudir o pó das sandálias, quer dizer, deixar aquilo, aquela matéria que gruda, que pega e que pode sujar. Eles já foram capazes de conseguir deixar essa materialidade para trás. Então, vós que já conseguistes, já sacudistes o pó da sandália nos sacrifícios purificadores da terra. Uma paz soberana vos aguarda. Então, além da bênção de tudo que eles tiveram no momento ali, de amenização do sofrimento, já de início desse processo de ascensão, que é de bem-estar, ele ainda fala: uma paz soberana vos aguarda ainda mais, para sempre no reino dilatado e sem fim, prometido pelas divinas aleluias da Boa Nova. Porque não alimentastes outra aspiração no mundo, senão a de procurar o reino de Deus e de sua justiça. Entre a manjedoura e o Calvário, tracei para as minhas ovelhas o eterno e luminoso caminho. O evangelho floresce. Então, olha que interessante isso também, né? Como Jesus falando. Estes conseguiram alcançar, entender e fazer uma trajetória de vida que levasse eles a uma melhor condição do lado de lá. E qual que é o roteiro, né? É o que exatamente Jesus está falando aqui, ó. Entre a manjedoura e o Calvário, tracei para as minhas ovelhas o eterno e luminoso caminho. O exemplo de vida de Jesus
desde que ele nasceu ao dia da crucificação, completando, né, depois com a ressurreição e tudo mais, ele traçou o caminho para que nós pudéssemos saber por onde seguir. Evangelho floresce agora como a seara imortal e inesgotável das bênçãos divinas. O evangelho estava florescendo, estava começando a brotar, né? Jesus acabou de partir, com dificuldade esses primeiros cristãos estão começando a deixar a marca desses que entenderam e resolveram seguir essas orientações. Não descansemos, contudo, meus amados, porque tempo virá na terra em que todas as suas lições hão de ser espezinhadas e esquecidas. Olha isso. Jesus falando lá atrás, algo que nem começou ainda. Eles já estão ainda sentindo a dificuldade de começar a implementar o evangelho como verdade. E Jesus já está falando. Não descansemos. Não é só isso que a gente tem para fazer. Vocês começaram, botaram uma semente. Mas vai chegar um tempo na Terra em que, além de ser colocado o Evangelho como verdade, porque a dificuldade que eles estão enfrentando nem se poderia imaginar, talvez, para algum leigo. Jesus já sabe tudo o que está acontecendo e que vai acontecer. Mas para um leigo, ninguém imaginaria que, com tanta dificuldade, um dia a mensagem do Cristo seria tão difundida pelo mundo inteiro. É claro que com a bênção do que Paulo fez, pelo que nós estudamos do Paulo Estevão, né? A mensagem dos primeiros cristãos, dos primeiros apóstolos, que inicialmente ficava restrita, depois Paulo, com o seu esforço, levando para outros povos, para outras nações, consegue fazer com que isso seja levado adiante a ponto de hoje, em qualquer cidade que você vai, aqui no Brasil e na grande maioria dos países, é claro que com exceção daqueles que não são cristãos, tem uma igreja. Inúmeras igrejas em cada cidade, com a Bíblia sendo vendida em todo lugar. Então, mas lá eles estavam vivendo a dificuldade de implementar isso. Mas depois de implementado, Jesus já sabia que vão espezinhar e esquecer. Porque apesar de ter igreja para todo lado, de ter centro espírita para todo lado, a vivência integral desse conhecimento, a gente sabe que nós estamos longe de conseguir viver ainda. Alguns um pouco mais, a maioria fingindo que é cristão e agindo de maneira tão diferente. E muitos, né? E aí não estou falando nem agora, vamos lembrar do que aconteceu na humanidade. Porque numa época onde as próprias igrejas, né, começaram a deturpar a mensagem do Cristo em seu benefício, para que não pudessem, para que não precisassem descer do conforto material que eles, tanto do poder quanto da riqueza, do prestígio, que eles acabaram se alimentando ilusoriamente, né? E poucos lutaram contra isso. Foram outros mártires, o próprio Kardec, né? Na época em que ele foi Jan Hus, que foi queimado numa fogueira porque foi contra o cristianismo da época, ele não concordava. E outras, né? A reforma, a Inquisição. Então, tudo isso, olha se isso não é uma distorção de tudo que foi começado com dificuldade, colocado e depois tentado distorcer por conta do egoísmo, né, e do orgulho humano. Então, Jesus está falando para esses primeiros mártires. O trabalho, para vocês que entenderam, começando. Não vamos descansar porque vai chegar um tempo na Terra em que isso vai estar ainda pior. Depois de longa era de sacrifícios para consolidar-se nas almas,
a doutrina da redenção será chamada a esclarecer o governo transitório dos povos, mas o orgulho e a ambição, o despotismo e a crueldade hão de reviver os abusos nefandos de sua liberdade. Ele já prevendo tudo isso que aconteceria na Idade Média e tudo mais. Até quando, né? Até o início da reforma. Da reforma mesmo que aconteceu na época da reforma de Lutero, né? Mas através também da vinda do Consolador prometido. Jesus prometendo que um dia voltaria e que o Espiritismo nos traz isso, porque Jesus estava junto com esse grupo de espíritos de alto escalão, né, rodeando Allan Kardec para poder passar essas informações, consolidar isso e nos trazer. Mas Jesus está falando para eles sobre essas eras, né, sobre esses momentos da humanidade. O culto antigo, com as suas ruínas pomposas, buscará restaurar os templos abomináveis do bezerro de ouro. Então, daqueles que valorizam e que cultuam a matéria, né? A riqueza. Então, lá atrás existia isso, eles estão agora encontrando dificuldade para lutar contra isso e falar que não é bem isso, até a era que a humanidade aceita e depois distorce. No ano 360, 70, 80, que é quando realmente a humanidade reconhece o cristianismo, né, como algo que não se deve combater. Os preconceitos religiosos, as castas clericais, os falsos sacerdotes restabelecerão novamente o mercado das coisas sagradas, oferecendo o amor e a sabedoria de nosso Pai, que acalma a onda minúscula no deserto do mar, como enxuga a mais recôndita lágrima da criatura, vertida no silêncio de suas orações ou na dolorosa serenidade de sua amargura indizível. Soterrando o Evangelho na abominação dos lugares santos, os abusos religiosos não poderão, todavia, sepultar o clarão das minhas verdades. Então, olha que coisa, e isso é de uma força tão grande. Então, olha isso, ele está prevendo que a humanidade vai distorcer, vai fazer absurdos, vai enterrar, como ele fala, soterrando o evangelho na abominação dos lugares santos, quer dizer, mesmo dentro das igrejas, vão colocar o evangelho, a essência pura do evangelho, embaixo do tapete, né? Os abusos, mas mesmo fazendo isso, esses abusos religiosos não poderão sepultar o clarão das minhas verdades. Então, a verdade do Cristo, a mensagem que vem do alto, o poder que vem do Pai, do Cristo e dessa pleiade de espíritos, não tem como lutar contra isso. Não tem como escurecer, obscurecer o clarão da verdade do Cristo, roubando-as ao coração dos homens de boa vontade. Quando se verificar este eclipse da evolução de meus ensinamentos, olha isso que ele está prevendo, olha. É impressionante ver isso, né? Prevendo todo esse processo, e aí quando a humanidade tiver realmente eclipsado, não aboliu, mas tentou obscurecer. Nem por isso deixarei de amar intensamente o rebanho das minhas ovelhas tresmalhadas do aprisco. Olha que maravilha esse amor de Jesus, que nem assim ele vai deixar de amar todos esses filhos e irmãos, né,
totalmente desviados em suas intenções e agindo totalmente contra o Evangelho. Das esferas de luz que dominam todos os círculos das atividades terrestres, caminharei com os meus rebeldes tutelados, como outrora entre os corações impiedosos e empedernidos. Quer dizer, esses corações endurecidos, ele vai estar caminhando por eles e de encontro a eles. De Israel que escolhi um dia para mensageiro das verdades divinas entre as tribos desgarradas da imensa família humana. Então, olha como realmente isso mostra. O povo de Israel, Moisés, né, a lei mosaica, na Bíblia, no Velho Testamento, fala isso. Que eles eram o povo escolhido. Escolhido porque eles eram os únicos amados? Não, porque eles eram um povo que tinha potencial, que estava mais voltado para entender as verdades, né? E com dificuldade. Se a gente lê o Velho Testamento, a gente vê que Deus vem para Moisés, passa instruções e Moisés, a espiritualidade toda envolvendo Moisés e passando as regras, as leis, as verdades, o povo ouvindo, obedecendo e depois duvidando, depois questionando e depois agindo contra. Foi uma luta. Apesar disso, o povo hebreu era o povo escolhido. E aí, quando se consolida, o povo hebreu se torna, o, através do orgulho principalmente, né, um povo que achava que então eles eram os escolhidos e por isso os preferidos e o resto era resto. Por isso também a dificuldade de amar os gentios, de aceitar os gentios. Por isso a dificuldade dos fariseus, inclusive da época, que eram os religiosos hebreus, de aceitarem o próprio Cristo. Achavam que ele realmente era uma farsa. E depois todo esse povo hebreu, quanto o povo romano, quanto a humanidade, quando aceita o Cristo e entende que realmente ele é a verdade, de novo cai, derrapa, né, no orgulho, no egoísmo, numa série, né, de sombras que nós carregamos e mais uma vez distorce. E já sabendo disso, Jesus fala: "E por isso eu vou voltar. Nem por isso eu vou deixar de amar. E por isso eu vou voltar." Trazendo aqueles que entenderam para mostrar como que é a compreensão. Por isso que João Evangelista vem como Francisco de Assis, porque foi um daqueles que compreendeu realmente e se redimiram e se transformaram, sublimaram. E eles tinham capacidade de voltar, reencarnar e passar a mensagem na essência, não como estava sendo distorcida na época. Assim, ele, como outros inúmeros, né? E que daqui para frente a gente sabe que também vão começar a vir cada vez em maior número, porque essa é uma das descrições de Kardec também, né, no livro A Gênese e tudo mais, falando sobre essa fase, essa era de transição, onde estrelas cairão do céu. Quer dizer, o que são essas estrelas que cairão do céu? Essas almas iluminadas que já subiram, como, por exemplo, a Lívia. Será que a Lívia está vindo de novo? Porque a Lívia não precisaria mais reencarnar aqui. Mas, por amor aos que estão para trás, ela pode reencarnar. Então, Públio Lentulus, nós temos informações que está reencarnado nessa fase, nessa era que nós estamos vivendo. E inúmeros outros desses que realmente subiram estão para voltar. Mas nós estamos aqui na fase que Jesus está falando, né? Que ele, nessa momento que a humanidade está com dificuldade por toda a distorção que fez, em nome de Deus Todo-Poderoso, meu Pai e vosso Pai, regozijo-me aqui convosco pelos galardões espirituais que conquistastes no meu reino de paz, com os vossos sacrifícios abençoados e com as vossas renúncias purificadoras. Então, olha como muda.
o ponto de vista com relação a tudo que a gente estava vendo no circo ali, a desgraça, né, daquela morte aos olhos materiais. E tudo o que eles alcançaram pelo ponto de vista espiritual. Numerosos missionários de minha doutrina ainda tombarão, exânimes na arena da impiedade, mas hão de constituir convosco a caravana apostólica, que nunca mais se dissolverá, amparando todos os trabalhadores que perseverarem até o fim, no longo caminho da salvação das almas. Então, cada vez mais esses que subiram e entenderam, formaram uma grande legião de espíritos elevadíssimos para cuidar, zelar por aqueles que estão fazendo esse esforço de tentar também chegar, ou pelo menos subir um pouco mais, né? E aí, olha, ele segue falando: quando a escuridão se fizer mais profunda nos corações da terra, determinando a utilização de todos os progressos humanos para o extermínio, olha as guerras, as grandes guerras aqui, né? Para a miséria e para a morte, derramarei minha luz sobre toda a carne. E todos os que vibrarem com o meu reino e confiarem nas minhas promessas, ouvirão as nossas vozes e apelos santificadores. Olha aqui, ó, a vinda do Espiritismo. Quando chegasse esse momento, a verdade viria novamente. Tanto é que, como é que Jesus se identifica para Kardec? O Espírito da verdade, de verdade. E ele falando que ele então derramará a sua luz sobre toda a carne. Pela sabedoria e pela verdade, dentro das suaves revelações do Consolador, olha aqui, meu verbo se manifestará novamente no mundo, para as criaturas desnorteadas no caminho escabroso, através de vossas lições. Olha se não é isso o que está acontecendo, porque nós estamos lendo um livro que veio do mundo espiritual. Então, Jesus permite, organiza e faz com que isso aconteça. Kardec lá atrás, algum tempo depois, Chico Xavier aqui no Brasil, através do que é chamado o Consolador Prometido, para nos trazer o caminho de novo, a direção de novo, através desses exemplos, através dessas sementes que foram plantadas lá atrás, ou através de vossas lições. É o que nós estamos fazendo. Nós estamos aprendendo com a lição deles que Jesus falou. Nós vamos levar essa mensagem lá na frente, que se perpetuarão nas páginas imensas dos séculos do porvir. Sim, amados meus, porque o dia chegará no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra, que pagará então a evolução dos seus institutos, os mais pesados tributos de sofrimento e de sangue, exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia e da iniquidade de seus habitantes, o próprio planeta protestará contra as impenitências dos homens. Se a gente for pensar assim, até a pandemia, essas coisas que acontecem, as catástrofes, o que está acontecendo no Sul, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens.
rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. As impiedades terrestres formarão pesadas nuvens de dor que rebentarão, no instante oportuno, em tempestades de lágrimas na face escura da terra. E então, das claridades de minha misericórdia, contemplarei meu rebanho desditoso e direi com os meus emissários: ó Jerusalém, Jerusalém. Como ele diz, né? Da Jerusalém, né, que estava se perdendo e prometendo um dia uma Jerusalém reformada, né? Mas nosso Pai, que é a sagrada expressão de todo o amor e sabedoria, não quer se perca uma só de suas criaturas, transviadas nas tenebrosas sendas da impiedade. Trabalharemos com amor na oficina dos séculos por vindouros, reorganizaremos todos os elementos destruídos, examinaremos detidamente todas as ruínas buscando o material passível de nosso aproveitamento, e quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos. Olha isso, seleção natural dos espíritos. Nessa fase de transição em que a gente sabe que vai haver naturalmente, por sintonias diferentes, espíritos que não vão estar mais aptos para reencarnar aqui na Terra. E os espíritos, porque a Terra vai estar sendo purificada, que vão ter permissão e condições de continuar habitando aqui. E dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador os progressos definitivos do homem espiritual. Olha que maravilhoso isso, os progressos definitivos do homem espiritual. E nenhuma única ovelha o Pai quer que fique para trás. É claro que a gente entende. As resistentes, como falou ali, de uma seleção natural. Não é seleção natural do que se acreditava antes. Umas vão queimar eternamente no fogo do inferno porque não tem jeito, e outras vão então para o céu porque merecem. Não. Algumas vão ser relocadas ao ambiente onde é mais condizente com a vibração delas, mundos ainda mais embrutecidos, mais selvagens, mais atrasados, e outros que vão continuar na disposição de aprender, de evoluir para o bem. Mas essas que vão ser separadas é para continuar aprendendo no nível delas. Não vão ficar para trás. Elas também um dia vão se redimir da mesma maneira que quem conhece, né, a história dos exilados de Capela, que foram aqueles que não estavam prontos para continuar no que Capela se tornaria, vieram para a Terra, continuaram evoluindo e muitos tiveram o direito de voltar para o convívio daqueles que estavam perseverando no caminho certo e eles estavam reticentes. Então ninguém vai ficar para trás. E um dia, então, essas verdades do Consolador vão estar consolidadas e vão definir, né, o momento desse progresso definitivo do homem espiritual. E aí ele para, né, interrompe. E aqui Emmanuel descreve: a voz do mestre parecia encher os âmbitos do próprio infinito, como se ele a lançasse, qual baliza divina do seu amor no ilimitado do espaço e do tempo, no seio radioso da eternidade. Terminando a exposição de suas profecias augustas, sua figura sublimada elevava-se às alturas, enquanto um oceano de luz azulada, de mistura aos sons de melodias divinas e incomparáveis,
invadia aqueles domínios espirituais com as tonalidades cariciosas das safiras terrestres. Olha como ele descreve um oceano de luz azulada. Imagina o que banhou esses espíritos nesse momento. Todos os presentes, genuflexos, então imagina todo mundo ali ajoelhado, sentindo a glória daquele momento, né? Genuflexos na sua doce emoção, choravam de reconhecimento e alegria, enchendo-se de santificada coragem para as elevadas tarefas que lhes competia levar a efeito no curso incessante dos séculos. Olha aqui, também isso daqui mostrando o como não acaba o serviço para aquele que evolui. Porque a ideia, né, de que o espírito que vai para o céu vai ficar sentado na nuvem, tocando harpa ou ouvindo harpa, é uma ideia tão ociosa, né? De tão falta de propósito. Então, para que Deus iria capacitar tanto espíritos no movimento do bem, na intelectualidade, na moralidade para fazer nada? Então, esses que estão capacitados, eles estão agora sendo envolvidos, né, e reabastecidos de coragem forte, santificada, como ele fala, porque entendem qual é a tarefa deles daqui para frente, porque alcançaram esse posto. Eles não precisam mais reencarnar, evoluir aquilo que estavam precisando evoluir, aquilo eles evoluíram. Mas eles podem e devem e se sentem na obrigação de ajudar aqueles que estão para trás. Flores de maravilhoso azul celeste choviam do alto sobre todas as frontes, desfazendo-se, todavia, ao tocarem nas delicadas substâncias que formavam o solo daquela paisagem de soberana harmonia, como se fossem lírios fluídicos de perfumada neblina. Lívia chorava de comoção indefinível, enquanto Simeão, com seus generosos ensinamentos, a instruía das novas missões de trabalho santificante que lhe aguardavam a dedicação no plano espiritual. Então a Lívia, aí falou de todo mundo, mas agora falou de Lívia, né? Como ela se sentia, e Simeão explicando para ela qual é a missão deles, né? Lá em cima, vigiando, emitindo pensamento, estímulo, recursos. E aí, quando o Simeão fala para ela fala: Meu amigo, disse ela entre lágrimas, as agonias terrestres são um preço misérrimo para estas recompensas radiosas e imortais. Quer dizer, é muito pequeno tudo aquilo que aos nossos olhos é muito pesado, se comparado às recompensas que eles alcançaram do lado de lá. Se todos os homens tivessem conhecimento direto de semelhantes venturas, não possuiriam outra preocupação além de buscar o glorioso reino de Deus e de sua justiça. Sim, filha, acrescentou Simeão, como se os seus olhos pousassem serenamente nos quadros do futuro. Um dia, todos os seres da terra hão de conhecer o evangelho do Mestre, observando-lhes os ensinos. Quer dizer, também não adianta conhecer o evangelho sem prestar atenção nos ensinamentos. E vai chegar um dia em que todos vão compreender. Para isso haveremos de sacrificar-nos pelo Cordeiro de Deus quantas vezes forem necessárias. Olha o nível que chega um espírito desse. Não só o de passar pelo que passou e agora alcancei e acabou. É um estágio que a gente não consegue entender bem, talvez, mas que para eles é tão pequeno o problema da matéria que eles passariam de novo quantas vezes fossem necessário, se for para despertar mais almas.
A exemplo de como a gente já falou aqui, do que aconteceu com Públio. Qual é o problema de todo esse sangue, de todo esse sofrimento, se foi possível redirecionar aquela alma? E se for possível redirecionar outras, olha, ó, haveremos de sacrificar-nos pelo Cordeiro de Deus quantas vezes forem necessárias. Organizaremos avançados postos de trabalho entre as sombras terrestres, buscaremos acordar todos os corações adormecidos nas reencarnações dolorosas para as harmonias sublimes dessas divinas alvoradas. Vamos tentar nos situar nisso daqui? Nós somos esses corações adormecidos nas nossas reencarnações dolorosas que esses espíritos de lá de trás estão tentando acordar. Se for preciso, voltaremos de novo ao mundo em missões santificadoras de paz e verdade. Sucumbiremos na cruz infamante ou daremos o sangue em repasto às feras da ambição e do orgulho, do ódio e da impiedade que dormitam nas almas dos nossos companheiros da existência terrestre, convertendo todos os corações ao amor de Jesus Cristo. Nesse instante, todavia, Lívia notou que um grupo gracioso de entidades angélicas distribuía as graças do Senhor naquela paisagem florida do infinito, organizada no além como estância de repouso, recompensando os que haviam partido das angústias terrenas após o cumprimento de missão divina. Todos os que haviam alcançado a vitória celeste com os seus esforços, nos martírios santificantes, retemperavam agora as forças morais e desejavam conhecer novas esferas de gozo espiritual, novas expressões da vida noutros mundos. Então, olha, prestem atenção nisso. Na semana passada, a gente viu que eles saíram da crosta, passaram pelos níveis baixos, as moradas mais próximas, e foram subindo e eram cada vez mais elevados e chegaram num nível em que agora está sendo oferecido para eles a possibilidade de conhecer esferas de gozo espiritual ainda mais alto. Novas expressões de vida, da vida noutros mundos, recebendo outros conhecimentos nos templos radiosos e sublimes da eternidade e restabelecendo, ao mesmo tempo, o equilíbrio de suas emoções. Junto à magnanimidade dos mensageiros de Jesus, sublimados planos foram arquitetados. Novos cenários, novas oficinas de estudo, novas emoções no reencontro de afetos inesquecíveis que haviam antecedido os missionários do Senhor na noite escura e fria da morte. Mas, chegando-lhe a vez de externar seus mais recônditos desejos, então olha o que está acontecendo. Nesse momento de como se fosse o presente, né, que eles estavam recebendo naquele momento, e com aquele presente eles começaram a arquitetar, a organizar essa nova morada, esse novo local de avanço ainda maior. E quando chega a vez de Líria, a nobre companheira do senador, depois de auscultar os seus sentimentos mais profundos, respondeu, entre lágrimas, ao emissário de Jesus que a interpelava. Então, é isso, ele perguntou para ela o que ela queria fazer, quais eram os planos dela, qual morada ela queria ir, qual outro mundo ela queria conhecer, que tipo de conhecimento ela gostaria de adquirir. E ela responde para esse emissário de Jesus, mensageiro do bem: as maravilhas do reino do Senhor teriam para mim uma nova beleza, se eu pudesse penetrar-lhes a excelsitude em companhia do coração que é metade do meu,
da alma gêmea da minha, que a sabedoria de Deus em seus profundos e doces mistérios destinou ao meu modo de ser desde a aurora dos tempos. Olha o que a Lívia está pedindo. Assim, eu quero subir, mas eu acho que eu vou estar lá melhor se eu conseguir trazer junto a minha alma gêmea. Não desejo menosprezar a glória sublime dessas regiões de felicidade e de paz indizíveis. Olha o que ela está falando. Por favor, não me entendam mal. Eu não estou menosprezando o que vocês estão me oferecendo. Mas no meio de todas essas alegrias que me rodeiam, sinto saudades da alma que é o complemento da minha própria vida. Dai-me a graça de voltar às sombras da terra e erguer do lodaçal do orgulho e das vaidades impiedosas o companheiro do meu destino. Vocês conseguem ter ideia disso? Né? É algo muito lindo, é algo. Permite que possa protegê-lo em espírito, a fim de um dia trazê-lo aos pés de Jesus igualmente, de modo que também receba as suas divinas bênçãos. A entidade angélica sorriu com profunda compreensão e terna complacência, exclamando: Sim, o amor é o laço de luz eterna que une todos os mundos e todos os seres da imensidade. Sem ele, a própria criação infinita não teria razão de ser, porque Deus é a sua expressão suprema. As perspectivas deslumbrantes das esferas felizes perderiam a divina beleza se não guardássemos a esperança de participar um dia de suas ilimitadas venturas junto dos nossos bem-amados, que se encontram na Terra ou noutros círculos de provação do universo. E fixando o lúcido olhar nos olhos serenos e deslumbrados de Lívia, continuou como se lhe devassasse os pensamentos mais secretos e mais profundos. Conheço toda a tua história. Olha isso, é um anjo de Jesus que aparentemente era alguém aleatório ou que talvez estava trazendo essas bênçãos de maneira geral. Olha, mas ele fala, eu conheço a tua história, Lívia. Eu sei quem você é. Conheço toda a tua história e sei de tuas lutas incessantes e redentoras nas encarnações do passado, justificando assim os teus propósitos de prosseguir em espírito, trabalhando na terra pelo aperfeiçoamento daqueles a quem muito amaste. Então, olhem que lindo, ela tem permissão para fazer o que ela quer, que não é subir, gozar do benefício da paz que ela alcançou o merecimento. Também o Cordeiro de Deus, por muito amar a humanidade, não desdenhou a humilhação, o martírio, o sacrifício. Vai, minha filha, poderás trabalhar livremente entre as falanges radiosas que operam na face sombria do planeta terrestre. Então ela vai voltar como? Vai reencarnar? Não. Ela vai agir como espírito, mas diretamente ali, pelo mundo espiritual, colaborando com aqueles com quem ela ama, para poder ajudar nos momentos difíceis, direcionando, impedindo que o mal maior se estabeleça. E então eles dão permissão para Lívia e fala: voltarás aqui sempre que necessitares de novos esclarecimentos e novas energias. Regressarás junto de Simeão, logo que o desejares. Ampara o teu infeliz companheiro na longa esteira das suas expiações rudes e amargas, mesmo porque
o desventurado Públio Lentulus, não está longe da sua mais angustiosa provação na atual existência. Olha, Ádila, você lembra que você falou, puxa vida, agora que ele passou por tudo isso, esse sofrimento, ainda vai demorar tanto assim para ele ver a Lívia? Olha como a gente tem uma noção errada do quanto tempo falta, do que precisa ser passado, né? Depois de tudo que ele passou ali na arena e que sensibilizou a ele a ponto de deixar para trás um pouco, pelo menos, daquele velho homem, olha o que esse espírito de luz está falando para Lívia. Vai, Lívia, porque o seu desventurado Públio Lentulus não está longe da sua mais angustiosa provação na atual existência. Perdida, infelizmente, pelo seu desmarcado orgulho e pela sua vaidade fria e impiedosa. Lívia sentiu-se tomada de indizível emoção em face daquela revelação dolorosa. Olha isso, porque para ela, talvez ela não imaginasse que realmente ainda ia ter mais sofrimento para ele. Então, ela foi uma revelação dolorosa. Uma emoção que ela não conseguia dizer o que era, mas simultaneamente externou todo o seu reconhecimento à misericórdia divina na intimidade do seu coração sensível e carinhoso. Naquele mesmo dia, em companhia de Simeão, a generosa criatura voltava à terra, afastando-se provisoriamente daqueles domínios esplendorosos. Através da sua excursão espiritual sublime e vertiginosa, observou as mesmas perspectivas encantadoras e deslumbrantes do caminho, recebendo extasiada elevados ensinamentos do venerando amigo da Samaria. Então, nesse caminho de volta, né, os dois conversando ali e ainda aproveitando as belezas do caminho e os benefícios da conversa, né, dos ensinamentos que Simeão ainda conseguia acrescentar para ela. Em pouco tempo aproximavam-se ambos de larga mancha escura. A mancha escura é a Terra, né, a crosta terrestre. Já na atmosfera da Terra, Lívia sentiu a singular diversidade da natureza ambiente, experimentando os mais penosos choques fluídicos. Então, os espíritos que alcançaram, né, uma leveza, uma sublimidade, eles sentem o peso, a densidade, a diferença da densidade daquele mundo onde eles já são capazes de habitar e daquilo que é, né, o ambiente aqui na Terra. Esse choque fluídico, né, como ele fala aqui. Num ápice, notou que se encontravam na mesma Roma da sua infância, da sua juventude e das suas amargas provações. Era meia-noite. Olha, do mesmo dia. Ela foi. Não, do mesmo dia não, perdão. Porque falou, né, que lá passaram-se alguns dias até Jesus visitar. Mas no mesmo dia, depois que Jesus visita e os anjos falam com ela, esses espíritos de luz, ela desce e aí chega ali na Terra meia-noite. Todo o hemisfério estava mergulhado nos abismos de sombra. Amparada pelos braços e pela experiência de Simeão, chegou ao seu antigo palácio do Aventino, identificando-lhe os mármores preciosos. Então, olha que lindo, ela voltou para o mesmo local onde ela morava, onde ela viveu os últimos dias da vida dela ali, antes, né, de ir para as catacumbas, depois para o circo do martírio e fazer a passagem. Então, reconhecendo, né, os mármores, né, a construção. Em lá penetrando, Lívia e Simeão se dirigiram imediatamente ao quarto do senador, então iluminado por frouxa claridade. Então, por isso talvez seja interessante que ele tenha citado, né, que era meia-noite a hora que eles chegaram. E nesse momento, Públio estava no quarto dele numa frouxa claridade, alguma luzinha ali acesa, branda, né? Com exceção das ruas, onde se movimentavam ruidosamente os escravos nos serviços noturnos de transporte, segundo os costumes do tempo, toda a cidade repousava na sombra.
Então estava todo mundo dormindo, com exceção de alguns que trabalhavam mesmo nesse horário, né? E de joelhos ante a relíquia de Simeão. Então olha isso, aquela cruz, aquele crucifixo de madeira que ele pediu para Ana e que ele guardou no quarto dele e que toda noite ele fazia a sua oração. Naquele momento, quando Lívia desce, pega ele nesse momento, de joelhos ante a relíquia de Simeão, como de seu recente costume, Públio Lentulus meditava. Então virou um costume que era recente, mas ele passou a fazer isso diariamente. E eles chegaram e ele estava nesse momento, ajoelhado, meditando. Seu pensamento descia aos abismos tenebrosos do passado, onde buscava rever angustiadamente as afeições carinhosas que o haviam precedido nas sendas tristes da morte. Fazia mais de um mês que a esposa havia demandado igualmente os mistérios do túmulo em trágicas circunstâncias. Olha isso, mais de um mês do desencarne da Lívia foi quando ela voltou. Mergulhado nas trevas do seu exílio de amargores e profundas saudades, o orgulhoso patrício serenava as inquietações dolorosas do dia, a fim de melhor consultar os mistérios do ser, do sofrimento e do destino. Em dado instante, quando mais fundas e melancólicas as penosas reminiscências, notou, através do véu de suas lágrimas, que a pequena cruz de madeira como que emitia delicados fios de luz prateada, qual se fora banhada de luar misterioso e branco. Então ele, nesse momento de reflexão, de choro, né, que ele estava lá descendo, né, em vibração, em pensamento, lamentando o passado, o que ele fez, né, o que aconteceu, ele percebe que a cruz, o crucifixo, brilhava mais. Uma luz como se um luar misericordioso ali estava banhando essa cruz. Publio Lentulus, absorto nas vibrações pesadas e obscuras da carne, não viu a nobre silhueta de sua mulher, que ali se encontrava junto do venerável apóstolo da Samaria. Quer dizer, ele não tinha capacidade, ele não tinha o dom dessa visão espiritual, até porque, como ele fala, né? Porque ele estava mergulhado nas vibrações obscuras que ele tinha entrado. Porque mesmo que ele estivesse com intenção de fazer um caminho diferente, ele estava em vibração lá para baixo. E por isso ele nem percebe a presença da Lívia, né, e de Simeão. Regozijando-se no Senhor ao verificar as profundas e benéficas modificações espirituais da alma gêmea da sua. Então, olha isso. Mais uma vez eu vou voltar a pensar nisso, né? Qual o problema de tudo que ela sofreu se conseguiu fazer esse redirecionamento dessa alma? A alma gêmea, a alma tão amada dela. E eles perceberam naquele momento, porque depois de um mês voltaram e ele está ajoelhado na frente da cruz. Na peregrinação iterativa das encarnações terrenas. Tomada de alegria e reconhecimento para com a providência divina, Lívia beijou-lhe a fronte num transporte de indefinível ternura, enquanto Simeão erguia aos céus uma prece de amor e agradecimento. O senador não lhes percebeu diretamente a presença suave e luminosa, mas no íntimo da alma sentiu-se tocado por uma força nova. Ao mesmo tempo que o seu coração amargurado se viu envolto na luz cariciosa de uma consolação inefável e até então desconhecida. Então ele não percebe, mas ele não percebe diretamente, mas ele percebe indiretamente por uma força, por algo que envolve, preenche ele, né? E algo de desconhecido, algo que ele nunca sentia, né, ou nunca vivenciava, ele começa a sentir a partir de então. E aqui a gente encerra esse capítulo, né? Mais um capítulo maravilhoso,
Então, esse que fala das alvoradas do reino do Senhor, que mostra a Lívia subindo e resolvendo voltar, por amor à alma gêmea dela, né? Como fala. E aí, na semana que vem, a gente vai iniciar o capítulo 7. Teias do infortúnio. Já imaginando um pouco, né? Porque esse espírito fala para Lívia, né? Que Públio Lentulus estava para começar a passar um dos maiores desafios da encarnação dele, né? Dos momentos mais dolorosos. Mas aí a gente vê na semana que vem. Tudo bem até aqui? Alguma observação que você queira fazer, Ádila, com relação ao que a gente viu hoje? Não, tudo bem, maravilhoso. Eu só tenho uma dúvida, na verdade, Diga, uma diga. curiosidade. No próximo, ele é os 50 anos depois, não é? É, Ele é o escravo Bernardino? o escravo Não, como que é? Nestório. Nestório, Nestório, Nestório. isso. É, confundi o nome. E ela? Ela não vem mais, então, Não, pelo que eu sei, ela não vem mais. Ela continua amparando ele espiritualmente. espiritualmente. É, Ai, que lindo. lindo. Eu não sei, eu não tenho informações, pelo menos eu, mas eu posso ir atrás também, Ádila, mas eu já ouvi falarem que a Lívia não tem descrição de outra encarnação dela. Se ela fez ou não, a gente não estou negando, mas não tem descrição de outra reencarnação dela, pelo menos. Entendi. Certo? Certíssimo. Obrigada, Maravilha. Vilmar. Eu que agradeço. Agradeçamos a Deus pela oportunidade aqui mais uma vez. E aí uma ótima semana para você e para todos. Certo? Certo, ótima semana. Obrigado para você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.